Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rinaldo e hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas. O que seria isso? Vocês devem imaginar que os seres vivos na natureza estabelecem relações entre si. Relações de alimento, relação de reprodução, relação de território, e essas relações nós chamamos de relações ecológicas. Elas podem trazer benefícios ou trazer prejuízos, dependendo da situação. E também essas relações ecológicas podem ser estabelecidas entre seres da mesma espécie e seres de espécies diferentes. Nós vamos ver isso agora, tá bom? Bem, as relações ecológicas, elas podem ser classificadas em intraespecíficas, ou seja, que nesse tipo de relação, os seres vivos estabelecem relações entre indivíduos da mesma espécie. Intra significa dentro, dentro da mesma espécie. Tudo bem? E as relações interespecíficas são aquelas que são estabelecidas entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, leões e zebras, né? Ou entre da mesma espécie, interespecíficas, leões com leões. Tá bom? Bem, essas relações elas podem trazer benefícios ou prejuízos, como eu falei. Quando essas relações elas não trazem prejuízos, nós falamos que essas relações são harmônicas, ou também chamadas de positivas. Daí colocamos o sinal positivo, né, de indicação. Então, nas relações ecológicas harmônicas, veja bem o nome, harmonia, não há prejuízo, é sem prejuízo para as espécies envolvidas, tá bom? Para os indivíduos envolvidos. E nas relações ecológicas desarmônicas é o contrário. Há prejuízo para algum indivíduo naquela relação ou até mesmo para todos. Tudo bem? Nessa parte da aula, nós vamos estudar as relações ecológicas intraespecíficas, tá bom? Só as intraespecíficas. E as interespecíficas vai ficar para outra aula, tá bom? Bem, dentro das relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, entre aquelas que são estabelecidas entre indivíduos da mesma espécie, nós temos tanto as relações harmônicas quanto as relações desarmônicas, tá bom? Entre as relações harmônicas, aquelas que trazem benefício, né, para ambas as espécies, nós temos dois tipos: as colônias e as sociedades. Tudo bem? Vamos ver a diferença entre elas. Nas colônias, o que é uma colônia? É um agrupamento de indivíduos da mesma espécie que estão unidos anatomicamente. Tudo bem? Eles estão fisicamente unidos. E nesse agrupamento, nas colônias, existem dois tipos de colônias: as homotípicas, ou também chamadas de isomorfas, e as heterotípicas, também chamadas de heteromorfas, tá bom? Nas relações ecológicas homotípicas, ou seja, veja bem aqui, ó, homo, o prefixo homo tem indicação de semelhante. Os indivíduos naquela colônia são semelhantes entre si, tá bom? Um exemplo bem conhecido são os corais, que são animais marinhos que vivem, né, nos costões rochosos ou até mesmo no fundo do mar. E essas colônias podem ser enormes. Tem uma colônia na Austrália que pode chegar a quilômetros, né, os recifes de corais australianos. E nas colônias, os indivíduos estão unidos anatomicamente, né, caracterizando uma colônia, e eles são muito semelhantes entre si. Aqui é um diagrama mostrando, né, aqui cada bolinha seria um indivíduo, né, e eles são semelhantes entre si e unidos anatomicamente, tá bom? Mas também tem as colônias heterotípicas, que os indivíduos são diferentes, né? Eles são da mesma colônia, mas eles são morfologicamente, fisicamente diferentes, tá? E um exemplo muito clássico é a caravela portuguesa, que eu desenhei aqui, né, mais ou menos para lembrar. O que seria essa caravela portuguesa? É um animal marinho também, parente da água-viva. Quando você olha essa colônia, parece que é um indivíduo só. Mas, na verdade, nessa mesma colônia tem indivíduos aqui nos tentáculos, indivíduos aqui para cima, né, nessa bolha de ar, de gás, e cada indivíduo na colônia
eles realizam uma função. Tem indivíduos aqui nos tentáculos que são responsáveis para a alimentação, os gastrozoides. Também tem indivíduos, né, responsáveis pela reprodução, os gonozoides. E também tem indivíduos mais para cima responsáveis ali pela flutuação daquela colônia, tá bom? Então a caravela portuguesa é um exemplo clássico disso aí, tá bom? Ou seja, aqui nas colônias, os indivíduos estão anatomicamente unidos, tá? Podendo ser semelhantes ou não. Por outro lado, na sociedade, os indivíduos ali estão juntos ali, né, convivendo ali juntos, porém, cada indivíduo ali é livre, eles não estão unidos anatomicamente, né? Cada indivíduo está realizando ali uma função específica naquela sociedade. E um exemplo muito conhecido são as sociedades das abelhas, das formigas e dos cupins, né? Conjuntamente chamados de insetos sociais. Numa aula específica eu vou falar sobre essas sociedades, tá? Mas o que caracteriza então as sociedades? São indivíduos que estão ali juntos, porém livres, cada um realizando uma função. Diferentemente da colônia, onde os indivíduos estão anatomicamente unidos. Tudo bem? Então essa diferença entre colônia e sociedade, tá bom? Aqui na sociedade existe uma divisão de trabalho muito específica. E aqui, em cada sociedade dessa, por exemplo, as abelhas tem as rainhas, operárias, né, o zangão, e cada um ali é uma casta realizando uma função. A mesma coisa nas formigas, modificando ali algumas castas, né, mas também tem a rainha, tem as operárias, os soldados, e nos cupins também é muito semelhante. Tá? Mas o que caracteriza a sociedade é essa divisão de trabalho, né, que os indivíduos estão ali juntos, porém não grudados anatomicamente como é na colônia. Tá? Vimos até agora as relações que são benéficas para os seres vivos, para os indivíduos envolvidos. Agora, nós vamos ver aqui as duas principais relações desarmônicas, ou seja, aquela em que há prejuízo, né, para pelo menos algum indivíduo ali na relação ecológica. Tá? Um exemplo aqui é a competição. Vocês devem imaginar que os animais competem por alimento, por espaço, né, as plantas também competem por alimento, por luz solar, e essa competição é interessante, pessoal, que ela traz prejuízo para todo mundo envolvido ali. Por exemplo, leões, né, os leões ali competindo, né, os leões competindo para se acasalar com a leoa, com a fêmea. Você deve imaginar, mas aquele leão que vence ali a competição para acasalar com a fêmea, ele está sendo beneficiado, e o outro que perdeu, né, prejudicado. Mas, mesmo aquele leão que ganhou essa competição, ele gastou muita energia, né? Às vezes sai até ferido, né? Você vê ali algumas lutas entre leões, e gastou tempo. Então ele também saiu prejudicado, embora tenha saído vencido. Então a competição é sempre negativa, né, para os ambos os lados, mesmo para aquele que ganhou a competição. Tá? E o último aqui que nós vamos ver hoje, o canibalismo, onde um indivíduo mata outro da mesma espécie. Né? Um exemplo muito conhecido é do louvo-a-Deus, onde a fêmea do louvo-a-Deus, após se acasalar com o macho, né, come a cabeça do macho, e o macho, né, consequentemente, morre. Né? Eles são da mesma espécie, então caracteriza um canibalismo. Né? Outro exemplo são de tubarões vivíparos, né, que ainda estando ali no interior do organismo materno, no abdômen, eles ali já têm espécies que comem um ou outro ali, filhotes, mesmo ainda estando no organismo materno ali, né, sendo filhotes. E também tem uma outra relação conhecida de canibalismo, que a viúva negra, né, que é uma espécie de aranha, que muitos acreditavam que a viúva negra matava o macho, né, após a cópula, assim como acontece com o louvo-a-Deus. Mas na verdade descobriu-se que o macho não morre porque a fêmea matou. Mas, na verdade, o macho morre porque o acasalamento é muito grande, é muito intenso nesse acasalamento, e o macho é muito menor do que a fêmea, nesse caso, e ali, depois que o macho consegue inserir, né, o esperma na fêmea, junto com os espermatozoides, parte do abdômen do macho, né, também é extraído ali, não é? Então o macho ele perde o abdômen e ali perde secreção, seria como se fosse o macho morrer por uma hemorragia, porque perdeu muito líquido. E aí fica pedaços de macho ali, né, na teia da fêmea. A fêmea eventualmente pode comer aquilo, mas não porque a fêmea matou, mas por consequência do acasalamento. Tudo bem? Então, pessoal, nessa aula nós vimos as relações ecológicas do tipo
intraespecíficas da mesma espécie, tanto harmônicas quanto desarmônicas, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês na próxima aula, tudo bem? Até lá.